A educação cristã é algo que você pratica só aos domingos? Se sim, saiba que você está incorrendo em um erro gravíssimo, responsável pela destruição da saúde espiritual de muitas famílias cristãs. Nesse vídeo, eu quero ajudar você a perceber esse erro e a entender como podemos fornecer uma educação que seja distinta e verdadeiramente cristã. Qual é a visão comum sobre a educação cristã? Considerar que é algo que praticamos aos domingos, né? EBD, o culto público. Talvez englobe ali também o culto doméstico, feito nos nossos lares, a reunião de doutrina e oração, algum tipo de formação em valores cristãos e, quem sabe, também aquilo que os nossos pastores recebem nos seminários teológicos. Mas será que é isso mesmo? Será que essa visão é efetivamente coerente com uma cosmovisão cristã? Se você não sabe o que é cosmovisão, nós temos uma playlist só para tratar disso. Depois do vídeo, confere lá. Pois é, nós costumamos chamar aquelas coisas ali de educação cristã, algo feito em casa e na igreja, e chamamos todo o resto da tarefa educacional de educação secular, aquilo que ocorre nas escolas e nas universidades. Essa maneira de pensar carrega um pressuposto pernicioso. Pressuposto de que a existência humana pode ser dividida, separada, dualizada, e que o cristianismo só é relevante para alguns aspectos da existência e não para todos. Nós temos um nome para isso: a divisão entre secular e sagrado. E se você não leu, não sabe disso, nunca ouviu falar, recomendo com entusiasmo a obra da Nancy Pearson, Verdade Absoluta. O link está aqui na descrição do vídeo. Pois bem, essa divisão, essa dicotomia, ela reflete uma ideia da vida cristã como se fosse uma pizza, dividida em vários pedaços, né? Um pedaço é o trabalho, outro é a educação, outro lazer, outro família, e o cristianismo também é apenas mais um pedaço da pizza. Muitas vezes até a gente rotula essa parte da vida como a parte da espiritualidade. Uma manifestação típica desse fenômeno de dicotomia nas escolas que se dizem cristãs é o senso de que a educação cristã na escola é sinônimo de ter um devocional antes do dia começar, de orar antes das refeições, de comemorar os feriados tradicionalmente atribuídos ao cristianismo. Ao mesmo tempo, essa mesma escola, em todas as disciplinas, em todas as matérias, ensina exatamente o mesmo currículo de uma escola secular. Parte da mesma metodologia de uma escola secular. Tem os mesmos pressupostos de uma escola secular. Usa muitas vezes exatamente o mesmo material de uma escola secular. E eu te pergunto, isso é educação cristã no seu sentido pleno? Certamente não. Pois ignora que o cristianismo chama a Cristo o senhorio de todo o cosmos e não apenas de uma parte da realidade. Dizendo de outra forma, e aplicando a educação, Cristo ele é o Senhor da filosofia educacional, do currículo, da metodologia de ensino, a didática, da forma de avaliar, do corpo docente, do corpo discente, da gestão e da cultura escolar. Em resumo, Cristo é o Senhor da educação. E atenção ao seguinte, se Cristo não for Senhor da educação inteira, outra coisa vai ocupar o lugar dele, o seu trono. A educação dos seus filhos tem reconhecido esse fato básico? Você tem dimensão da importância disso? Agora eu quero ajudar você a ter uma definição clara de educação cristã. Mas antes de explorarmos isso, lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos que ajudarão você a educar com maior consistência e consciência cristã. Pois bem, como poderíamos definir educação cristã? O reverendo Felipe Fonte nos ajuda nessa tarefa, né? Nesse livro aqui, ó. Tem até uma edição nova, o link dele também tá aqui disponível. Escuta só o que ele fala. O que está em jogo quando falamos sobre educação cristã, em contraposição à educação secular, não é a extensão da atividade educacional, mas a forma como essa atividade é realizada, a perspectiva a partir da qual ela é desenvolvida. Considerando isso, podemos definir a educação cristã como a atividade de qualquer agente, famílias, igrejas, escolas, exercida de modo formal ou informal, destinada à formação integral do indivíduo que se desenvolve a partir da cosmovisão cristã. Essa definição é interessantíssima e nos ajuda a pensar a educação cristã em 4 pontos. Em primeiro lugar, ela define a educação cristã sem dualismos. Ela afirma com clareza que o que distingue a educação cristã da educação secular não é a extensão de uma ou da outra, pois ambas têm uma proposta para o ser humano como um todo, em todas as suas facetas. Anote isso. O dualismo secular e sagrado é uma proposta típica de uma educação anticristã. Em segundo lugar,
Essa definição de educação reconhece a multiplicidade dos agentes educacionais: a igreja, a família e a escola. Você não pode ignorar o seguinte: divorciar a igreja do todo da educação é uma proposta educacional secular. Atribuir a primazia da educação à escola é uma proposta educacional secular. Negligenciar que os pais são os principais responsáveis pela educação é uma proposta educacional secular. Perceba, tudo isso é perigoso, mas nós aceitamos isso como normal nos nossos dias. Em terceiro lugar, a definição do reverendo Felipe Fontes atesta a realidade de que a educação ocorre em processos tanto formais quanto informais. Ambos são formativos. E eles não formam apenas uma parte de quem nós somos, como se nós fôssemos pessoas fragmentadas. Não, a educação formal e informal alcança o ser humano em sua integralidade. Deus já não tinha nos ensinado isso em vários momentos, por exemplo, como lá em Deuteronômio, capítulo 6. Por fim, e em quarto lugar, a definição do reverendo Felipe Fontes reconhece que toda a educação cristã deve se desenvolver a partir de uma visão de mundo distintamente cristã. E aqui é a chave da questão. A educação cristã tem uma ontologia cristã, ou seja, ela entende todo o ser a partir da criação, a partir do ser de Deus. A educação cristã tem uma epistemologia cristã, ou seja, ela entende que nós só conhecemos por causa de Deus e na medida que tocamos as verdades que o próprio Deus estabeleceu. A educação cristã também tem uma ética cristã. Ou seja, ela entende que há certo e errado, e que o certo e errado é definido a partir da lei do Senhor. A educação cristã tem uma antropologia cristã. Ela reconhece o homem como feito à imagem e semelhança de Deus, caído em seu pecado desde o ventre e redimido em Cristo Jesus. A educação cristã segue uma lógica cristã. Ela sabe que o que dá sentido ao nosso mundo e ordem ao nosso pensar e agir é o fato de nós termos uma criação ordenada por um Deus de ordem. A história produzida e contada numa educação cristã não ignora a providência divina, pelo contrário, ela percebe que há conexão entre os diversos fatos históricos pela realidade de que eles são parte dos belos fios sabiamente tecidos pelo tapeceiro em seu decreto perfeito. A educação cristã afirma que há beleza no mundo, que há critérios para avaliar a arte e que só há feiura porque nós vivemos num mundo caído. Ela trata, então, a arte sem reduzi-la a uma mera questão de gosto pessoal. A educação cristã defende que há um rei sobre todos os reis, um governante sobre todos os homens, aquele a quem todos devem beijar a mão, como diz lá no Salmo capítulo 2. Por isso, nossa relação com os reis da terra, com a política, parte sempre de um tipo de ceticismo esperançoso, que não depende dos homens que passam, mas de Cristo, o rei que governa de eternidade a eternidade. Como alguém já disse, né? Você educa de acordo com o que você adora. A questão é, a educação que você tem oferecido é verdadeiramente cristã? Ela reconhece ou nega que o seu Deus é o Deus sobre toda a realidade? Acompanhe o nosso canal. Nós vamos continuar discutindo sobre educação. Educação cristã clássica, educação nos nossos dias.